E aí, Brasil? Olá a todos, é mais um vídeo meu aqui no canal. Meu nome é Maurílio Gomes, esse é o canal Por Outra Educação. É aqui que eu falo sobre política, sobre uma nova política para o Brasil, uma nova educação básica e também um novo comportamento ou uma nova forma de pensar o nosso comportamento como brasileiro, como integrante da nação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a história da educação no governo Bolsonaro, o primeiro ano, só que dessa vez eu vou falar sobre a gestão do Abraham Weintraub. Ele foi indicado como ministro da Educação quando o Bolsonaro demitiu Ricardo Vélez Rodrigues. Na realidade, o Bolsonaro trocou 6 por meia dúzia, de um inepto para um que saiba é, conseguir colocar em funcionamento o modus operandi de destruição e desmonte de toda a institucionalidade da educação brasileira. Eu chamo a atenção para que a gente não tenha mais o olhar sobre o Weintraub, e sim ao Olavo de Carvalho. É, afinal de contas, ele que está por trás de todo o desmonte e de toda a destruição, de toda a visão anarquista e anti-institucional da educação. O César Calegari, um sociólogo que disse que não faria muita diferença colocar gente no Ministério da Educação de que não tem realidade com a educação, não trabalhou com a educação em algum aspecto, seja ele na sociedade civil ou até mesmo no Estado. Quando coloca uma pessoa fora desse universo, o que está fazendo mesmo é só criando uma cortina de fumaça para realizar o desmonte. E realmente é uma verdade. O MEC hoje, a atual gestão, ela nada menos do que destrói a nossa reputação como país lá fora. O maior problema disso é que quando os investidores olham a educação, ela é um péssimo espelho para atrair investimento, porque a educação é exatamente aonde que os investidores enxergam como uma sinalização de investimento no futuro do país. E quando um país, um governo, não leva a educação com toda a seriedade que ela merece, os investidores ou o capital estrangeiro não vê naquele governo ali uma seriedade com um futuro, ou seja, uma garantia de investimento de futuro no próprio país. E isso trazendo outros aspectos financeiros, outros aspectos econômicos que também são importantes para a vinda de investimento, que é a segurança jurídica e a previsibilidade. Com o MEC, com essa postura, eles fazem enxergar o Brasil que não está investindo no seu futuro. E isso daí está em rota de colisão com o desenvolvimento. O Bolsonaro, ele utilizou do mesmo populismo e panfletarismo na educação. Na eleição, ele não cumpriu a promessa de que iria tratar a educação básica como prioridade. Ele destinou aí o Ministério da Educação para o Abraham Weintraub, que é o número 2 na Casa Civil do Onyx Lorenzoni. Ele é graduado em Ciências Econômicas e mestre em Administração. É um executivo do mercado financeiro, um péssimo estudante com notas medíocres, não tem produção literária própria e orientou um TCC como professor. O governo, quando ele já indica o Abraham Weintraub, aí já começam os problemas para o governo Bolsonaro, que não é considerado problema, para ele não é problema. Começa-se com o processo de alfabetização do governo, com o decreto 9.765, que busca dar ênfase no método fônico e tem somente um único método de alfabetização. O problema é que o modelo já está arcaico e ele é muito criticado pelos secretariados, os secretários estaduais de educação. E não é só isso, é que o Bolsonaro quer ele como modelo único e o modelo fônico ele é um modelo adicional dentro de todo um conjunto de tarefas dentro dos processos de alfabetização. E aí que mora o problema, ele quer colocar isso a nível de Brasil. E sendo que a gente já tem um modelo muito importante que hoje é referência da ONU, que é o modelo de Sobral. Quando o Abraham Weintraub chega no Ministério da Educação, ele já
acusando as universidades de balbúrdia, faz um contingenciamento de 30%, que inicialmente era para ser destinado apenas a 3 faculdades, só que acaba se estendendo às outras universidades do país. E a Uni organiza atos de peso contra o governo nos seus primeiros 6 meses. Ela consegue organizar protestos no Brasil afora, que gira em torno de 250 cidades, contra os cortes da educação. Há também a suspensão de novas bolsas de mestrado e doutorado pela CAPES. O que mais se vê na gestão do Abraham Weintraub é a cortina de fumaça para ocultar o desmonte. O comportamento do ministro, ele não condiz de forma alguma com uma postura e a envergadura de um ministro de Estado, sobretudo do Ministério da Educação, que é o ministério mais importante do Estado desde a sua criação de 1930. A envergadura do ministro da Educação, ela é muito grande. É uma posição de destaque, uma posição de respeito, uma posição de orgulho, que sai manchando, né, toda uma galeria de ministros que fizeram coisas positivas pela educação, como Gustavo Capanema, Pedro Calmon, Pedro Aleixo, Darcy Ribeiro, Paulo Renato de Souza e Cristóvão Buarque. É uma tristeza ver como que o Abraham Weintraub se comporta no Twitter com uma postura completamente diferente da de um ministro de Estado. E ele só se envolve mesmo em polêmicas, né? E começa com a filmar professores na sala de aula, ofensas aos ex-presidentes Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff, erros gramaticais que ganharam a internet com tanta zoação e até mesmo memes do próprio Weintraub, interferência na Wikipedia, drogas nas universidades, conflitos com a imprensa, ofensas ao Macron, à esposa do Macron, constrangimento de brasileiros que querem participar em congressos nacionais e internacionais. O que se pode dizer é que o Abraham Weintraub ele está conseguindo executar esse processo de desmonte, porque há uma comissão externa de avaliação dos trabalhos do Ministério da Educação. Essa comissão ela foi instalada pelo Rodrigo Maia e quem é a coordenadora é a Tabata do Amaral. Já tem um relatório pronto, mapeando ali todos os problemas da educação que eles encontraram e os próprios problemas da gestão do Weintraub e da não execução orçamentária. E isso daí vai ser conteúdo do próximo vídeo. O que eu gostaria de destacar aqui é que o Abraham Weintraub é só mais uma marionete nesse processo de desmonte. Uma pessoa completamente desqualificada, que envergonha o cargo de ministro da Educação, que não é um bom atrativo para investimentos no país e que vai deixar aí um dano irreversível no Ministério da Educação, na estrutura do Ministério, e isso daí é só mais uma das nossas mazelas sociais que vão se acumulando com a paralisia do MEC e com o fato de deixar tantas coisas dentro do próprio Ministério, de procedimentos, de planos, parados por conta de pautas ideológicas. É preciso salientar que a gestão do Abraham Weintraub é só mesmo uma cortina de fumaça. O projeto que tem dentro do Ministério da Educação é um projeto de desmonte, de destruir toda a institucionalidade da educação. O relatório da comissão, ele apontou que há uma ocupação de pessoas que não têm experiência no cargo de educação, que há uma percepção de que o Ministério da Educação está sendo aparelhado por pessoas com baixa qualidade profissional. E isso acaba acontecendo o quê? Se você vai destruindo a memória dos processos, dos procedimentos do Ministério da Educação. Quando o ministro ele troca a sua estrutura da equipe, quando ele começa a demitir demais, ele começa a perder qualidade de gestão, porque ele perde a memória dos processos, a memória dos procedimentos, a memória de tudo aquilo que já estava sendo desenvolvido. Então, ele para mim é só mais uma marionete dentro desse processo de desmonte, não quer dizer nada. O fato de que o Bolsonaro trocou o Ricardo Vélez pelo Abraham Weintraub é mesmo
o que se diz o alcance do resultado que ele quer com a destruição do Ministério da Educação. E isso daí, né, já está gerando resultados, porque tem até empresários que estão vendo o Abraham Weintraub com bons olhos, mas não sabe o dano que ele vai causar nas próximas gerações. Então é uma tristeza ver o Ministério da Educação na mão do Olavo de Carvalho, né, na mão do Abraham Weintraub, quebrando aí uma tradição de ótimos ministros que nós tivemos para trás. E a gente pode dizer aí que ele é o pior ministro da educação de toda a nossa história. Só observar o desastre que foi o Enem, com todos os problemas, erros, com toda a indução de erro que teve no SISU, também no Enem, e ele chega no Senado para falar que foi o melhor Enem que teve na história, e ainda encontrar um jornalista com partido como o Constantino em dizer que ele foi bem na comissão do Senado. Ele não foi bem, ele foi péssimo. Ele não soube responder com qualidade as perguntas dos senadores e ele não soube responder o mais importante: onde foi empenhado o 1 bilhão que a Lava Jato transferiu para a educação. Ele não soube responder essa pergunta. E ainda ficou questões importantes que foram ditas pelos senadores e que ele não respondeu, quanto à questão da péssima execução orçamentária nos planos que não tem planos de ação, não tem um planejamento estratégico ainda do Ministério da Educação. Muitos senadores também chamaram a atenção para a questão do Fundeb e muitos falaram até mesmo da proposta do senador Cajuru. Ou seja, o Abraham Weintraub ele está fazendo ali o serviço do diabo dentro do Ministério da Educação. E não seria por menos, sabendo que a educação brasileira, infelizmente, está na mão do Olavo de Carvalho, que é uma pessoa completamente analfabeta do ponto de vista educacional. Ele não tem nenhuma experiência, ele não tem nenhum know-how com a educação. Ele se auto-intitula professor, se auto-intitula filósofo, mas acredito que não deve ter um artigo científico. Eu não procurei pesquisar, tem livros, mas é a sua própria grei. Então ele é insignificante do ponto de vista da academia e é nessas mãos que concentra hoje o nosso segundo maior orçamento e, do ponto de vista institucional, o ministério mais importante. É uma tristeza saber disso, mas o que podemos fazer, né? Então é mais um vídeo que eu deixo aqui para complementar a história da educação. No próximo vídeo eu vou falar sobre o relatório dessa comissão externa para terminar o primeiro ano da educação no governo Bolsonaro e a gente assim começar a tratar os problemas mais atuais da educação. Eu vou começar com os problemas históricos e depois eu vou tratar sobre os problemas mais estruturais da educação. Então, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se alie aqui comigo em transformar aqui um lugar onde se possa se debater a educação com qualidade. E também, através das visualizações e da quantidade de inscritos, a monetização desse canal vai ser utilizada para um fim de que dê para a gente incentivar mais a leitura, que é um dos caminhos que a gente tem que perseguir para melhorar a educação no Brasil. O brasileiro lê muito pouco, ele precisa ler mais, e esse projeto aqui, ele vai financiar processos de leitura, de interpretação de texto, de redação, de resumos e de resenhas de livro para moradores da periferia, começando com a minha. Você entrando para o canal, você consumindo os vídeos do canal, você é uma pessoa que está me ajudando nesse projeto com a ambição de melhorar os nossos níveis de leitura. Então eu peço, se inscreva no canal, é importante a gente aumentar os números dos inscritos aqui. Se você conhece um amigo que também vê na educação uma base para a gente solucionar os nossos problemas, mostre esse canal para ele, mostre a iniciativa desse canal para ele e a gente segue junto aí, transformando naquilo que a gente consegue a educação brasileira. Então eu encontro com você no próximo vídeo, se inscreva aí, apresente esse trabalho para um amigo seu e a gente se encontra por aí nos vídeos que
vão sendo feitos e subindo aí no canal. Obrigado por ouvir até aqui e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais.